Bem-vindos ao canal Pura Matemática. Se você está estudando para o concurso do Banco do Brasil, me acompanhe aqui que no vídeo de hoje eu vou resolver alguns exercícios de concursos de matemática financeira. Em particular, os exercícios de hoje são sobre juros simples, tá? Vamos começar, vamos ver 3 exemplos no vídeo de hoje. Primeiro, o senhor Deodoro da Fonseca aplicou determinado valor em um banco de investimentos por 48 meses e rendeu juros equivalentes a 4 vezes o valor aplicado. Considerando que a operação foi realizada pelo regime de capitalização simples, determine a taxa de juros da operação. Vamos lá. Os dados do problema quais são? O valor aplicado ele não disse exatamente quanto foi, então a gente vai atribuir uma letra para esse valor, a gente vai chamar de C. Ele falou que o prazo foi de 48 meses, então tá ali. Os juros foram 4 vezes o valor aplicado, então a gente vai dizer que os juros são 4 vezes C. E a taxa de juros é o que a gente quer descobrir. Agora, quanto é os juros em juros simples? A fórmula para juros em juros simples é capital vezes a taxa vezes o prazo. Então vamos colocar ali os dados que o problema nos deu. Tá? O juro é 4 vezes C, capital é o próprio C, a taxa de juros é o que a gente quer descobrir e o prazo é 48. Então a gente vai descobrir o valor da taxa de juros a partir dessa expressão. Primeiro a gente vai passar o C do lado direito para a esquerda dividindo. Vai ficar 4C dividido por C igual a I vezes 48. Simplificando o C, fica com 4 igual a I vezes 48. Passo 48 dividindo, temos I igual a 4 dividido por 48. Simplificando por 4, fica 1/12. Fazendo a conta, nós temos que isso dá aproximadamente 0,0833. Usei 4 casas decimais apenas. Observe que o resultado obtido para a taxa de juros está na forma decimal e não na forma de porcentagem, como pede o problema. Como é que eu transformo da forma decimal para porcentagem? Basta multiplicar o resultado por 100. Então, vou fazer 0,0833 vezes 100, ou seja, desloca a vírgula 2 casas para a direita. Então, a nossa taxa é 8,33% ao mês. O que me garante que essa taxa é mensal e não anual ou semestral, por exemplo? O que me garante é o fato de termos usado o prazo em meses. Se nós usamos o prazo em meses, obrigatoriamente a taxa de juros estará na mesma unidade do prazo. Então, a taxa de juros também está em meses. A taxa de juros também é mensal. Tá? O que nos dá aí como resposta a letra B, 8,33% ao mês. Próximo exemplo. Uma conta de R$1.000 foi paga com atraso de 2 meses e 10 dias. Considere o mês comercial, isto é, com 30 dias. Considere também que foi adotado o regime de capitalização composta para cobrar juros relativos aos 2 meses e que em seguida aplicou-se o regime de capitalização simples para cobrar juros relativos aos 10 dias. Se a taxa de juros é de 3% ao mês, o juro cobrado foi D. Esse problema trata do que a gente chama de convenção linear. Tá? A convenção linear ela é usada quando nós temos um prazo fracionário. E esse prazo é fracionário porque se a taxa de juros é mensal, o prazo de 2 meses e 10 dias tem uma parte inteira de 2 meses e uma parte fracionária de 10 dias. O prazo não está todo ele em meses. Então a gente precisa decidir o que fazer com essa parte fracionária. Tá? Se a gente vai aplicar juros simples nessa parte fracionária, nós temos a convenção linear. Se nessa parte fracionária a gente aplicasse também juros compostos, seria o que a gente chama de convenção exponencial. Aí como é que vai ficar então? O valor da conta é de R$1.000, o prazo é 2 meses e 10 dias e a taxa de juros é 3% ao mês. Considerando então a convenção linear, a fórmula do montante vai ser escrita assim: capital vezes 1 mais a taxa elevado ao prazo. Essa parte é referente à parte inteira, a parte onde a gente aplica juros compostos. E o outro parênteses ali, 1 mais I vezes P, é referente ao juros simples aplicado naqueles 10 dias. P ali é o prazo fracionário. Como é que fica então? Fica 1.000 vezes 1 mais a taxa, 0,03 elevado ao quadrado, que é a parte inteira do prazo, vezes 1 mais 0,03, que é a taxa, vezes a parte fracionária. Como é que eu vou escrever aquele prazo de 10 dias em meses, já que o prazo está em meses, né? Eu tenho 10 dias,
em um mês de 30 dias, então o prazo é 10/30, 10 dias sobre 30 dias. Isso vai me dar o prazo em meses, tá? Então isso vai dar 1000 vezes 1,03 ao quadrado, fazendo a continha ali no segundo parênteses, 0,03 vezes 10 sobre 30, isso me dá 0,01. Tá? Então vai ficar 1000 vezes 1,0609 vezes 1,01, o que nos dá um montante de 1.071,51. Como o problema pede apenas os juros pagos, tá? Então eu tenho que subtrair desse valor o capital, no caso o valor da conta, que é de 1000. Então temos ali 1.071,51 menos 1000, o que nos dá 71,51. Esse foi o valor dos juros pagos, tá? Isso é letra D. Tá? Último exemplo. Em relação aos conceitos de juros simples e juros compostos, assinale a alternativa incorreta. A formação do montante em juros simples é linear. Sim, essa é verdadeira. Por quê? Porque os juros em juros simples são sempre aplicados sobre o mesmo valor, sempre aplicados sobre o valor do capital inicial. Isso quer dizer que em cada período os juros são sempre o mesmo. O montante cresce exatamente o mesmo valor em cada período. Tá? Isso quer dizer que ele é linear, ele cresce como uma reta. Letra B. A formação do montante em juros compostos é exponencial. Sim, é verdade, né? Os juros compostos, os juros são cobrados sempre sobre o montante do período anterior. Isso é aquela história do juros sobre juros, tá? Então o montante ele cresce de forma exponencial. Letra C. Para um mesmo capital, uma mesma taxa e um mesmo prazo, o montante obtido a juros compostos sempre será maior que o montante obtido a juros simples. Opa, aqui a gente tem que tomar um cuidado. Tá? Ele está dizendo que o juro composto é sempre maior que o juro simples. Vamos lá, numa primeira leitura desatenta, isso pode passar despercebido. Mas vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos considerar um prazo de um período. Tá? Um mesmo capital e uma mesma taxa de juros por um prazo de um período em juros simples e em juros compostos. Quanto vai ser o montante em juros simples? O montante em juros simples é capital vezes 1 mais a taxa vezes o prazo. Trocando aquele prazo por 1, eu tenho que o montante é capital vezes 1 mais a taxa. Agora vamos calcular o montante nessas mesmas condições para juro composto. O juro composto é montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao prazo. Troca aquele prazo por 1, eu tenho que o montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa, ou seja, o montante deu exatamente igual em juros simples e em juros compostos. Então, para um período, o montante é o mesmo, é igual em juros simples e em juros compostos, o que torna essa alternativa incorreta, porque ele diz que sempre o montante a juros compostos é maior do que o montante a juros simples, tá? E não é verdade. Para um prazo igual a um período, os montantes são iguais. Além disso, tá? Se o prazo for inferior a um período, tá? Se o prazo for fracionário, o montante a juros simples é maior que o montante a juro composto. Tá? No outro vídeo eu explico isso melhor. Tá? Certo, vamos voltar lá para as alternativas e analisar as duas últimas alternativas. Letra D. Determinado capital aplicado por 10 meses a taxa mensal de juros simples de I% apresentará o mesmo valor de juros para cada um dos 10 meses. Sim, né, o que a gente já comentou ali na letra A. Os juros obtidos em cada período em juros simples é sempre o mesmo. Tá? E letra E. Determinado capital aplicado por 10 meses a taxa mensal de juros compostos de I% apresentará valor diferente para os juros de cada um dos 10 meses. Sim, é verdade também, porque o juro composto ele é calculado sempre sobre o montante do período anterior. Tá? Então essa alternativa também está correta. Então a alternativa incorreta dessa daí é a letra C. Muito bem, esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, só me escreve aí nos comentários que as principais eu faço um vídeo respondendo. Tá? Bons estudos e até o próximo vídeo.